Vergonha. É simplesmente o que eu sinto no momento. Vergonha depois desse vexame no Mundial de Clubes. Não tem como aceitar o que aconteceu. Ser eliminado nas semis é um absurdo, sim. O juiz foi mal? Foi mal. Tava mal intencionado, sim. Mas foi por isso que o Flamengo perdeu? Não. Só pra começar com um dado rapidinho pra vocês. O Vitor Pereira, em 2 jogos eliminatórios, ele tem 2 eliminações e 7 gols sofridos. Isso não é normal. E antes de falar qualquer coisa do Vitor Pereira, eu já falei da arbitragem, vou falar do Santos também, que foi muito mal no terceiro gol, e ele é incapaz de pegar pênalti. Todo mundo já sabe. É pênalti agora, a mesma coisa que botar um gol vazio na frente do cara. Mas, de novo, foi o terceiro gol, já tava 2-1 com um jogador a menos, e o Flamengo completamente inoperante. No final fez um gol, poderia ser um gol de empate, mas não tem, a gente não pode culpar uma coisinha assim. Teve uma bola na trave que o cara perdeu o gol na cara. O Flamengo não perdeu por causa de uma bola isolada, por uma falha do Santos, ou então porque o juiz expulsou o Gerson. Claro que se não acontecesse nada disso, o Flamengo poderia ter se classificado de alguma forma milagrosa, que eu não acredito, sinceramente. Porque o problema desse time é muito mais profundo do que isso. Quem viu o jogo contra o Boa Vista, o último jogo antes do Mundial, principalmente quem estava no Maracanã, viu o caos tático que esse time não tem jogada simplesmente. É muito mal treinado. O Vitor Pereira tem uma ideia na cabeça com 2 pontas e um centroavante, que é como ele joga. Só que ele não tem peito, com razão, de tirar ou o Gabigol ou o Pedro. Porque deu super certo com o Dorival. Então ele tá jogando só os dois. Não tem alternativa, não sabe como montar a base de um time pra municiar esses 2 caras. Se você terminar um jogo eliminatório que você tava perdendo sem Arrascaeta e sem Everton Ribeiro, isso daí é pra você não pisar mais no Brasil. E a cerejinha do bolo foi, no terceiro gol do Al Hilal, ele sentou no banco e não levantou mais até o segundo gol do Flamengo. Desistiu do jogo. E isso, óbvio, impacta os jogadores, que também começaram a andar. Pô, o treinador acha que o jogo tá perdido, pra que eu vou ficar correndo atrás da bola? Teve um espaço ali de uns 15 minutos que parecia que o Flamengo tava jogando um jogo em volta redonda pela 7ª rodada do Carioca lá no Raul de Oliveira. A galera tava cagando andando, porque o técnico simplesmente abandonou. Entregou os pontos. Se o técnico entrega os pontos, se o gestor de qualquer empresa entrega os pontos, os seus funcionários vão entregar os pontos também. Isso é óbvio. E com o time de futebol não é diferente. O seu comandante largou tudo, sentou, ficou tranquilo, já era mesmo. Você acha que os jogadores vão correr? O Gabigol foi o único que teve que ir lá falar com todo mundo pra acalmar, pra ir continuar indo pra cima e tudo mais. Isso é vergonhoso. É um técnico que vem mal, péssimo na parte tática e horroroso na parte psicológica, que são as 2 maiores vertentes de ser um técnico. Tem técnico que tem uma virtude muito forte na parte tática e não é tão bom psicologicamente, Fernando Diniz. Tem técnicos que são bons na parte psicológica e não são tão bons na parte técnica, o Renato Gaúcho, por exemplo. E o ideal é que seja bom nas 2 partes, como era o Jorge Jesus. E como também era o Dorival Júnior no Flamengo nesse período, né? E falando nisso, o porquê eu não considero culpa do Vitor Pereira. Quero ele demitido? Quero, hoje. Não quero perder tempo mais que nem perdemos com o Paulo Souza. Chega de gringuismo. A torcida do Flamengo tem que parar com questão de gringuismo. Não pode ver um técnico gringo que é cheio de... Ah, meu Deus, não. Mas ele não tem tempo de trabalho ainda, não sei o quê. E, mano, ele perdeu o Mundial. Ele perdeu a Supercopa. Quer tempo pra quê? Pra ver se ele consegue também tirar aquele jejum do Vasco em cima do Flamengo? Porque ele é capaz disso. Mas por que não é culpa do Vitor Pereira? Porque foi escolha da diretoria no planejamento dela. É o que eu sempre falo aqui desde o início. Se você escolhe não renovar o contrato do técnico campeão da Libertadores e campeão da Copa do Brasil no mesmo ano, que pegou um time horroroso e fez jogar 2 times, a partir desse momento, a culpa cai em cima de você, que escolheu. E é você mesmo, Marcos Braz. É simplesmente culpa sua. Se desse certo, se o time jogasse bem, ia ser uma coisa linda sua. Que é o que vocês sempre fazem. Todo ano de planejamento vocês querem ter um cara que, assim, vai pingar em vocês. Porque o Dorival foi em cima da hora. O Jorge Jesus foi aquela coisa em cima da hora. Aí tentaram o Paulo Souza. Vocês querem treinadores pra acariciar o ego de vocês. Estão cagando pro Flamengo. Vocês querem saber do próprio ego. Como vocês vão chegar? Pegar o técnico, campeão da Copa do Brasil e campeão da Libertadores, tirar ele do cargo e pro seu lugar colocar um técnico que foi eliminado para esse técnico nas 2 competições. O Vitor Pereira foi eliminado da Libertadores pelo Dorival. O Vitor Pereira foi vice da Copa do Brasil pro Dorival. Ele não tava fazendo nada demais no Corinthians. Todo mundo ficou com aquela... Ah, ele tá fazendo um trabalho ótimo no Corinthians. Parece que o Corinthians é o Cuiabá, meu irmão. O Corinthians é o 3º elenco mais caro do Brasil. Só atrás do Flamengo e do Palmeiras. E ele chegou numa final de Copa do Brasil e teve 51% de aproveitamento durante a passagem.
Não foi um trabalho péssimo, óbvio que não. Mas não foi o suficiente pra você tirar o técnico que foi campeão de tudo e botar esse cara. Não tem porquê. Uma coisa você fala, pô, o Jorge Jesus quer voltar pro Brasil. E aí me vem falar, poxa, mas o Vitor Pereira não teve tempo. Não teve tempo exatamente porque o planejamento do Flamengo sabia. Ou que não sabia que o Flamengo ia ter Mundial de Clubes no início do ano. E mais uma Supercopa, e mais uma Recopa. Se hoje não tem tempo, se hoje o técnico não conhece bem o elenco, não teve tempo pra trabalhar ainda, a culpa é do planejamento. E sem falar que é o mesmo planejamento que deu 2 meses de férias pra esses caras e não tem ninguém com preparo físico. Ninguém. Parece que o time tá em Teresópolis ainda jogando lá os amistosos contra a seleção sub-20 de Portugal. E acaba aí a culpa da diretoria, né? O planejamento tão horroroso a ponto de você perder 2 titulares fundamentais, como eram Rodinei e João Gomes. Às vésperas, 1 mês antes do Mundial, você perder 2 titulares? Uma coisa se fosse um time super endividado, que era o que acontecia antigamente. A análise foi terrível, eles parecem que estão jogando Brasfoot. Ah, pô, tira o João Gomes e coloca o Gerson. Troca um pelo outro, o Gerson tem mais grife, porque tudo pra eles é grife, né? Se o Vitor Pereira tem grife, vamos lá. Se o Varela tem grife, vamos lá. E nisso a gente fica perde o Rodinei, que tava na lista de pré-convocados pra seleção brasileira na Copa do Mundo. Porque não é aquele Rodinei lá de trás não que era horroroso. Era o melhor lateral do Brasil em atividade. A gente não precisa tentar segurá-lo muito e nem investir em outro cara, porque a gente tem o Varela, que joga a Copa do Mundo, um horroroso, que não conseguiu nem jogar o Mundial. De tão ruim que ele foi no Carioca, não conseguiu jogar Carioca. E aí o time, com a maior folha salarial da história do Brasil, joga com o Mateuzinho na lateral direita, irmão. Nós vimos aqui de cara o que teria acontecido se fosse o caso do Paulo Souza ter finais no primeiro semestre. As poucas finais que ele teve, ele rodou. E é o que vai acontecer se manter o Vitor Pereira. E ainda coloca no site, nas publicações, ousar sonhar. E vocês fazem um planejamento desses. Vocês brincam com os nossos sonhos, irmão. A culpa é de vocês. A culpa não é da arbitragem de lá, não. A culpa não é do Gerson, que foi terrível. A culpa não foi do Santos. A culpa não é do Vitor Pereira. A culpa é de vocês, que fizeram o pior planejamento possível. Porque vocês querem aparecer mais que o clube. Vocês querem aparecer mais que os jogadores. Vocês querem aparecer mais que a torcida. É muito ego, tem que abaixar a bola. Quem vence título não é Marcos Braz, não é Landim, não. Quem vence título é quem tá no campo, quem tá comandando o campo. E agora, na minha concepção, pra não jogar o primeiro semestre fora, completamente, que tem 2 títulos ainda de uma importância mediana, a Recopa e o Carioca, é a hora de cortar pela raiz e colocar outro no lugar. Perdeu o Mundial, tomou olé da torcida saudita. A partir do momento que você toma olé numa semifinal de Mundial, você não serve pra ser técnico do Flamengo. Principalmente sentado no banco, aceitando a derrota. Isso daí não é coisa de técnico do Flamengo, não. É a hora de botar outro treinador e começar daí um outro trabalho, dar chance pra outra pessoa tentar. Porque o Vitor Pereira não tem condição. Inclusive, algumas menções honrosas aqui. Vidal, vai pro Colo-Colo, mete o pé. Pulgar, quem ainda acredita que Pulgar é jogador top? Me desculpa, mas é tão gringuista quanto os caras que não quiseram que o Paulo Souza saísse lá atrás e que não querem que o Vitor Pereira saia agora. Não pode criticar, porque é gringo. Fabrício Bruno tem que ser titular absoluto, não importa qual dos dois saia da zaga, tem que ser titular. Thiago Maia e Gerson não tem condição de jogar os dois. O Gerson não é defensivo o suficiente e o Thiago Maia não é físico o suficiente pra manter. Sem João Gomes, tem que mudar isso daí. Ou você acha um cara que seja parecido com o João Gomes, que é difícil, quase impossível, ou vai ter que mudar um dos dois. E a gente precisa, sabe de quê, Marcos Braz? Das contratações que você falou que ia fazer antes do Mundial, lembra? Não sei se era pra ganhar voto, né? De repente, talvez, né? Porque político quis ganhar voto. De repente, né? Mas agora nós vamos entrar novamente naquele ciclo de vexame do Flamengo, que sempre acontece. Marcos Braz agora vai perder a senha do Twitter, não vai falar mais nada. Landim daqui a pouco aparece, daqui a umas 2 semanas, aparece pra falar de estádio. Se ganhar Libertadores, dá o sangue pra ganhar Libertadores, faz uma Libertadores absurda, a melhor campanha de Libertadores da história, pra ir pro Mundial, pra mudar o técnico que fez a melhor campanha da história da Libertadores e chegar no Mundial e se eliminar nas semis. Que vergonha, diretoria do Flamengo. Lamentável.